Boa noite. Vou colocar o nome aqui da nossa live. A Carla vai entrar daqui a pouquinho para a gente conversar. Oi, Carla. Você chama, solicita para eu te aceitar aqui? Oi. Oi, Carla. Olá! Joia, boa noite. Boa noite, Miriam. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário que eu não, que é um mistério para mim. Vamos ver se vai. Não tá. Tava tentando fixar o nome da live aqui, mas hoje não tá indo. Enfim, tudo bem também. Boa noite, Carla. Boa E noite. eu vou deixar os comentários ativados. Te atrapalha, Carla? Eu ia te Não, pode perguntar. deixar. Pode deixar. Que a gente consegue ir trocando também, né? Eu acho que a gente tem bastante assunto para falar hoje, Sim. mas talvez dê para a gente responder algumas coisas, né? Algumas dúvidas que chegaram também por mensagem, né? Para você, para mim. Então, a gente vai tentar também responder algumas dúvidas. Eu vou começar apresentando a Carla, mas na verdade a Carla também se apresenta depois, né? Do jeito que você quiser, e me apresentando também. Acho que muita gente está aqui porque conhece a Carla, né? Então dispensa a apresentação, mas para quem está chegando, eu sou a Miriam, terapeuta ocupacional, trabalho com integração sensorial. E dentro da integração sensorial, trabalho com muitos pacientes que têm seletividade alimentar ou dificuldade alimentar ou algum tipo de recusa alimentar, né? E eu e a Carla acabamos atendendo muitos pacientes em comum justamente por isso, né? A Carla, então, como a maioria daqui de vocês sabem, é fonoaudióloga, né? Especialista, então, em dificuldade de deglutição e alimentação, né? Trabalha com recusa e seletividade alimentar. E eu acho que é isso, né, Carla? Das muitas coisas que você faz, é, a nossa ligação principal, assim, tem sido essa, né, nas crianças com seletividade alimentar. Então, boa É, noite. Queria que você se apresentasse também. Aí a gente começa, eu acho que, bater um papo aqui. então, eu trabalho, né, sou especialista em motricidade oral e tenho trabalhado ultimamente com os casos de recusa e seletividade alimentar. Temos muitos casos em comum, inclusive pela localização, né? O nosso consultório ele é um de frente do outro, então é só atravessar a Uhum, rua. E os uhum, pacientes que moram nessa região da Vila Mariana e proximidades, então acabam indo para você. E exatamente. a gente está com realmente muitos pacientes em comum, alguns já receberam alta, outros estão iniciando, outros estão no meio do tratamento. E é apenas, com alguns casos, apenas com a parceria, né, do terapeuta com integração sensorial é que me auxiliam a evoluir aquele quadro de dificuldade alimentar. Então, em alguns casos, obviamente que não precisa, mas muitos casos a gente precisa dessa parceria e até algumas vezes com outros profissionais também, porque nenhum Sim. caso é igual ao outro, né? Então, às vezes, quem está iniciando nesse trabalho, é só fazer isso. Não, não é. Ou então algumas Uhum, famílias falam, me dá uma dica. Dica até dou, só que a dica que eu vou dar não necessariamente vai auxiliar. Então, funcionar. exatamente. Então, assim, tem que fazer toda uma análise de como que essa criança está se alimentando, de como que está o relacionamento dela, né, sensorial, com outras atividades que vão até além da alimentação. E em alguns Uhum, casos precisa de uma intervenção conjunta. Então não adianta só fazer a TO, não adianta só fazer a fono, a gente precisa unir os dois uhum. profissionais para a gente conseguir evoluir. Ô, Carla, e deixa eu então já começar
te perguntando uma coisa que eu acho que você já trouxe várias coisas, né, em relação a essa questão da dificuldade, que não é toda dificuldade que é igual, né? Isso que você já pontuou. A gente tem diversas causas para a dificuldade alimentar, inclusive causas que passam, digamos, sem precisar de intervenção, né? Então a gente tem as fases também das crianças estarem mais. Eu até brinco com os pais, né? Não são seletivas, elas são mais escolhetivas, aquelas fases que as crianças querem escolher o que vão comer, mas que a gente, na avaliação, percebe que não precisa de intervenção. Mas quando é que configura, né, uma dificuldade alimentar, uma recusa alimentar que precisa de intervenção? De qualquer tipo que seja, mas quando é que chega para você e você fala, essa criança precisa de intervenção? O que te chama a atenção, assim? Então, a alimentação de qualquer criança, de qualquer adulto, ela precisa ser uma alimentação feliz, uma alimentação minimamente tranquila. Então, Tá, quando o momento da alimentação começa a virar um grande desafio ou uma tortura para a família, algo chato, muito desafiador, muito difícil do ponto de vista assim da relação da família com a criança que vai se alimentar, com o filho, a gente tem que pensar, puxa, o que, que pode estar acontecendo? E se realmente isso se configura, a gente tem que procurar um especialista que consiga dar conta, não necessariamente fazer uma fono, pode ser até um nutricionista, mas que tá. consiga avaliar o que, que essa criança está comendo, como que ela está comendo e traçar um plano terapêutico. Então, às vezes, é só uma questão de organização de rotina da família, às vezes não, ela tem a questão da rotina, mas ela também tem uma questão sensório-motor oral, ela também está com uma dificuldade de mastigar, ou ela está se engasgando, ou ela Hum, vomita. Neste caso, a gente tem que também perceber, precisamos encaminhar para outros especialistas, então precisa passar para um gastro, precisa de uma fono, de fato, no caso, ou além, a criança ela sente o nojo de pôr a mão na comida, ela não consegue se relacionar com texturas diferentes. Eu estou falando em linhas gerais. E aí claro. talvez a gente tenha que também pedir uma avaliação de integração sensorial. Mas Hum, a alimentação ela precisa ser tranquila, precisa ser feliz. Tem tá. que ser um ato compartilhado, porque é isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente se alimenta Hum, sempre ao lado de pessoas e quando vem alguém nos visitar em casa, a gente também serve um petisco, oferece alguma coisa para comer, e isso é prazeroso. A gente não se sim. alimenta sozinha. E quando a gente se alimenta sozinho, a gente nem às vezes quer comer muito, a gente quer abreviar esse momento. Então a gente tem que Tá. pensar no contexto da alimentação como um todo. Precisa ser positivo. E se não está sendo positivo, a gente tem que avaliar por que, que não está sendo positivo e ver quais Sim. profissionais precisam se envolver no caso para ajudar aquela família, aquela criança. Tá. Eu acho que é bem bacana isso que você trouxe, porque o que a gente vê é uma relação muito desgastada, né, das famílias e das crianças com esse momento, né, Carla? Sim, Independente da causa principal, geralmente os pais estão muito exaustos, né, quando chegam e já passaram por muitos, né, algumas vezes já passaram por muitos profissionais e também estão perdidos em relação acho que isso que você trouxe, né, em relação a como conduzir a alimentação, né, em como conduzir o momento da alimentação, né, então acaba sendo um momento de muito estresse. exato. E aí, o que eu ia te perguntar, é que chegaram algumas dúvidas em relação à questão da prematuridade, da introdução alimentar, né, então assim, se na criança prematura, que só tomou mamadeira, que não foi amamentada, se no momento de introdução alimentar, isso vai ter alguma repercussão, ou o que, que as famílias podem fazer para ajudar essas crianças a ter uma boa relação com a comida, né? Uma boa aceitação, pensando nessas crianças que foram mais expostas, né, a estímulos mais agressivos, mais aversivos. O que, que a gente pode pensar para esses pequenos, para esses prematuros, Carla? Então, no caso dos prematuros, principalmente os prematuros extremos, que acabam ficando na UTI, acabam, às vezes, numa intubação, usando sonda oral, sonda nasointeral,
a região orofacial acaba sendo mais manipulada. E o que que acontece? Isso pode estimular uma sensibilidade maior na boca. Então, quando a criança chega na idade de introdução alimentar, ela pode ter mais dificuldade, mas não necessariamente, não existe uma regra, ela vai ter dificuldade. Depende de muitas coisas. Então, são crianças que, estatisticamente, a gente percebe, existe um índice maior de dificuldade alimentar relacionado ao fato da prematuridade e por conta de tudo isso que se relacionou, mas não necessariamente vai acontecer uma dificuldade. Nada é certo, né? Então tem pessoas que falam assim, se eu não tratar essa dificuldade que meu filho está apresentando, o que que vai acontecer? Não sei. Pode acontecer mil coisas. Sim. E pode acontecer até não aquilo que a nada, gente escuta, né? Ele não comia, depois ele come super bem. Ótimo. Mas a gente tem que, diante do difícil, né, tem que tratar. Então, com a prematuridade, acontece talvez uma hipersensibilidade oral devido a muita estimulação nessa boca, nesse período do nascimento, Então, que a criança acaba tendo uma dificuldade em tudo que chega até a boca. Então, são crianças que elas não gostam de nada na boca. Então, também não levam a mão, às vezes não levam, exploram né, com os mordedores. E também, quando começam com alimentação, não levam a comida. Sim. Vai ser nesse, né? Vai seguir nesse. Essa semana mesmo eu atendi uma mãe, uma criança que eu tô acompanhando à distância, e é justamente esse relato. Começou fono, começou TO, e agora a mãe tá se queixando, entre aspas, né? De que ele tá pondo tudo na boca e que ela nunca teve que se preocupar com nada em relação aos brinquedos, e agora, com quase 2 anos, que já não é uma fase que a gente espera tanto, ele tá pondo tudo na boca, inclusive lambendo o box do banheiro. Né? E aí eu fiquei pensando, eu falei isso para ela, né? Ele está vivendo agora o que ele devia ter vivido lá atrás, né? É uma criança prematura, por isso que eu lembrei dele, e que está vivendo agora o que ele, né, não viveu lá de pôr as coisas na boca, né? Então a introdução alimentar nesses pequenos, talvez nesses prematuros, talvez seja muito afetado também por essa experiência negativa, né, Carla? Como você falou nas UTIs, né? De manipulação. Essa Exato. memória mesmo, esse registro negativo, né, dos estímulos. E a gente falou, no caso aqui, da prematuridade, mas a gente pode ter crianças que não têm prematuridade, que nasceram a termo, mas que às vezes têm o quê? Um quadro de refluxo. Então tem aquela experiência negativa com o conteúdo gástrico que volta na cavidade oral, que volta aqui na laringe, e a criança, ela fica o quê? Com uma mucosa mais hiperemiada, mais sensível. Então, quando ela coloca alimentos na boca, também ela tem uma reação muitas vezes exacerbada, às vezes ela tem mais náusea do que deveria ter por conta disso. Crianças com alergias alimentares têm mais dificuldade na introdução alimentar também, mas não existe uma regra, né, vamos ter dificuldade. A gente tem que avaliar cada caso, cada criança, e porque nada é isolado, tudo tem um contexto. Tá. E quando é que a gente, digamos, a gente está falando agora dos prematuros, quando é que você acha que essa mãe e esse pai precisam procurar ajuda? Assim, porque o começo da introdução, né? Você que é mãe, eu que sou mãe, a gente sabe que o começo da introdução ela é um processo, né, cara? Não é que a criança faz 6 meses, começa a comer e de repente no mês seguinte ela está comendo tudo. Então isso também, né, precisa ser dito. E para cada criança esse processo pode ser mais longo, né, ou mais rápido. Quando é que chama a atenção, né? Uma criança que está em introdução alimentar e que o que é um sinal de alerta, por exemplo, para a gente pensar nesses, não só nos prematuros, né? Como você falou, às vezes na criança que tem alguma questão de refluxo, ou mesmo uma criança típica, né, que tem uma questão sensorial que a gente vai descobrir depois. O que pode nos chamar a atenção? Assim, você falou da ânsia, né, com mais frequência, acho que isso é uma coisa comum da gente ver mesmo, né, nas crianças com dificuldade alimentar. Às vezes nauseia sem nem estar se alimentando, né? Só de se aproximar da comida, é uma coisa que, né, às vezes no consultório a gente vê bastante. A fase de introdução alimentar, ela é uma fase que ela
no geral, ela é um desafio muito grande para a criança. A gente tem casos de crianças que o médico fala, agora você pode dar a papinha. A mãe vai lá, Tá. coloca a criança no cadeira e ele começa a comer. Eu já vi vários casos assim. Que ótimo! A gente Sim. vê muito esses casos na internet, vídeos, mas na prática, no dia a dia, não é assim essa cena maravilhosa. Por quê? Porque a criança vai aprender a comer. Então, ela está acostumada somente com o cheiro do leite, com o leite no Tá. seio, ou até com a fórmula na mamadeira, mas o Mamadeira. que? Aconchegada no colo, próximo da sua mãe. E de um dia para o outro, Pro outro. colocam a criança sentada numa cadeira dura, vem coisas com texturas, com cheiros, vem colher na boca. Então, isso é muito invasivo. É muito diferente para a criança. E algumas crianças, elas não lidam bem com isso. Elas precisam de um tempo de adaptação para aprender. Então, comer é um ato aprendido. Então, a gente tem que tornar este momento inicial o mais prazeroso possível e tranquilo, porque se logo que a criança senta, a gente já começa com aquela angústia de querer alimentar, de colocar aquela colher na boca, pensa em quantidade, isso não vai dar certo. Então, Uhum. tem que ser um momento com muita calma e um momento de aprendizado. Então, a mãe começou neste momento a alimentar a criança, mas continua muito difícil. Com 7 meses está igual, não abre a boca. Ela já está Tá. querendo nem ficar sentada no cadeirão. Ou quando ela aceita alguma coisa na boca, tem que ser sob distração. Ela fica se esquivando, né? Que é a defensividade oral. Ela começa a dar tapa na colher, começa a chorar irritada, ou até pode ter comportamentos de muita náusea, qualquer coisa que põe na boca já fica super nauseado. A gente tem que investigar o que pode estar acontecendo. Ou crianças que comem e vomitam. Isso acontece Ah, também. Então a sim. gente tem que, neste momento, procurar por ajuda. Às vezes pode ser até o próprio pediatra, que a gente pode Até. conversar. Será que tem um refluxo aí? Mas precisa procurar por ajuda. Não é normal isso acontecer por muito tempo. Então, a intervenção precoce é a melhor coisa. Porque a criança que continua nessa. Então, a família continua insistindo, tá difícil, mas insiste, insiste, insiste. A criança ela vai crescendo e ela começa a desenvolver comportamentos para se esquivar da situação da refeição. Então, ela começa a ter chilique para sentar no cadeirão. Aí a família fica refém dela, então começa a correr atrás dela para alimentar. Tá. Ou a Aí começa a criar descobre que. rituais, né, Carla? Também. Não, Exato, o você dizer ritual, só só come como daquele debaixo da jeito. mesa. Exato, só Tá. como debaixo da mesa. Eu só como se eu estiver olhando os carros passarem. Só como diante da Tá. televisão, do tablet. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, neste Entendi. momento, não precisa demorar muito. A intervenção precoce é a melhor opção. Sim, e aí quando a gente fala em intervenção, né, a gente não está falando que a criança precisa necessariamente de terapia, né? Mas a mãe precisa procurar algum tipo de orientação, né, Carla? Com um pediatra, com a fono, eu acho que isso precisa ficar claro, né? Quando a gente fala em intervenção precoce, não é que o bebezinho precisa fazer terapia, fazer TO, fazer fono, mas orientação, eu acho que não tem, né? Quanto antes, melhor, né? Eu também acredito muito nisso, assim. Tem Mesmo que é isso, muitos não for nada. médicos que encaminham, tem muitos médicos que já conhecem Sim, esse trabalho e encaminham, e é a melhor coisa. Então, são bebês que chegam, às vezes, com 6, 7 meses para mim, e que em um mês está sei. comendo de tudo. E aí tá de Mas tem alta, né? profissionais que, às vezes, vamos esperar, é uma fase. Não sabe também que Ah, tem esse trabalho, e aí a criança chega mais tardiamente e é mais difícil porque ela acaba também desenvolvendo esses rituais e para mudar é mais difícil. Então, o quanto sim, antes é a melhor opção. tá. O Carla, e quando é que a gente, que até teve uma pergunta também assim, quando é que vocês identificam, né, quando não chega para mim ou quando chega para você, quando é que você identifica que tem uma questão sensorial por trás, né? Você já falou um pouco disso no começo,
que você fala, essa criança precisa de uma avaliação de integração sensorial. O que, que te chama a atenção nessas crianças de diferente, por exemplo, da criança que a gente falou, que é mais uma adaptação de rotina, uma organização, uma exposição a alguns alimentos. O que, que essa criança tem de diferente, digamos assim? Quando eu faço a entrevista inicial, lá no consultório, que é o momento antes de eu ver a criança, eu converso somente com os pais, sem a criança Tá, estar presente, e eu vou obtendo várias informações acerca do funcionamento daquela criança com a comida, do sono, de rotina, de tudo. tá. E eu faço perguntas. Como que a criança ela lida com texturas, texturas diversas, não texturas somente de comida. É grama, areia, massinha, slime, se deixa cortar o cabelo, se gosta de cortar a unha, como que ela é no comportamento no geral. Ela gosta de ir no parquinho no balanço, e a família às vezes fala, a gente vai no parquinho, mas você sabe que ele não gosta? E aí você Tá. olha, fala, é uma criança que está com 1 ano e meio, não gosta de ir no parquinho, ele fica no cantinho dele, ele não brinca na areia. O balanço também não gosta, eu coloco chora. Então eu já fico observando. No dia da avaliação, eles levam a comida, então eu observo como que é a relação daquela criança diante do alimento e na minha avaliação eu peço texturas diferentes para avaliar. E texturas Uhum. mais pegajosas, eu já vejo como é a criança. Então, algumas crianças, elas não põem a mão de jeito nenhum. Elas já estão com um comportamento de se esquivar, uma defensividade tátil muito grande e um comportamento de se afastar diante daquilo que às vezes nem foi tão estimulado. Então, às vezes eu mal mostrei, a criança já tem aquela reação. Então, Tá. nesses casos, às vezes até no momento que eu estou ali da avaliação com a criança, eu falo, a gente já vai pedir avaliação de integração sensorial a partir de hoje. Porque é um Entendi. processo, né, que também demora. Não é assim um dia sai resolvendo tudo. Não. Justamente para ganhar tempo, porque eu preciso que essa criança se envolva. Mas tem outros Sim. casos que às vezes é uma questão de estimulação. A criança Uhum. não teve tanto estímulo, por quê? A mãe não gosta que suja muito a casa, mora em apartamento, então não tem muito contato com meio ambiente mesmo, atividades Sim. na Com grama, na sujeira. areia, ainda mais agora que a gente está no meio da pandemia, então todo mundo realmente está dentro das suas casas. E às vezes eu percebo isso quando eu apresento uma textura e a criança ela fica com um pouco de receio, mas ela vai. Então, para essas crianças, eu percebo que a estimulação básica foi positiva, eu não indico de cara uma avaliação de integração sensorial. Eu falo, vamos estimular, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e a criança vai respondendo, mas eu falo, se em algum momento a gente perceber que ela não está evoluindo além do que precisa, eu vou pedir uma avaliação complementar de integração sensorial. Quando eu já percebo que está muito gritante, eu já encaminho de cara. E quando eu vejo alguma possibilidade, eu aguardo um pouquinho mais. E uma coisa legal da gente falar, né, Carla, é que assim, é muito comum quando os pais chegam no consultório, eu acho até que quando vêm encaminhados de fono, eu sinto que já vem com encaminhamento muito amarrado, como eu digo, né? Os pais já vêm sabendo do que se trata ou por que que vocês levantaram essa hipótese. Mas às vezes essa criança chega encaminhada por um outro profissional e os pais têm muito essa dúvida, né? O que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que que balançar vai fazer a criança comer, ou o que que pular no pula-pula vai fazer a criança comer, né? Por que que você fez essas perguntas? Ou por que que se sujar tem a ver, né, com a criança comer? Então, acho que a primeira parte mesmo é explicar para esses pais que esses sistemas estão muito integrados, né? Os sistemas sensoriais estão muito integrados e que a boca é o que você falou no começo. Na verdade, a alimentação, né? Ela depende muito das sensações, né? Tanto do paladar quanto do cheiro, do olfato, né? Então, se esses sistemas não estão funcionando bem, essa criança tem uma tendência maior a ter essas recusas, né? A ter essa aversão. Então, o corpinho da criança, ele é uma coisinha só, né? Ele está integrado. Então, se a criança não gosta de se sujar com barro, não quer dizer que a criança que não gosta de se sujar com barro vai ter seletividade alimentar, né? Não é isso que a gente está dizendo.
Mas são sinais que a gente vai tendo, né? De que essa criança não processa bem essas informações sensoriais. E a alimentação é uma Exatamente. atividade sensorial por excelência, né? São muitas sensações envolvidas, né? Eu acho Exatamente. que é a atividade mais sensorial que a gente tem, eu fico imaginando, assim, porque é cheiro, é sabor, às vezes até barulho incomoda a criança. Hoje, às vezes a criança, por exemplo, aumentou essa questão do liquidificador, então que não pode fazer o suco com ela perto porque o barulho do liquidificador incomoda. Então, geralmente são crianças que têm sensibilidade em vários sistemas, né? Não só na questão da alimentação. Né? A gente tem várias É, pistas mesmo, né, dessas crianças. quando essas famílias estão comigo, eu sempre explico e eu falo, pisa na grama, pisa na areia, põe a mão na massinha aí. O que, que isso tem a ver com comer? Todas as famílias ficam assim, mas o que, que tem a ver? E eu explico na devolutiva por que, que eu fiz essas perguntas. Então, exatamente por conta da somatotopia, você consegue explicar até melhor do que eu. Mas a Uhum, relação, né, no córtex cerebral da mão, da uhum, boca e do pé, elas estão uhum. na mesma área. Então, quando a criança Sim. coloca a mão e ela tem aquela sensação de nojo, indiretamente ela está acionando essa zona oral. Uhum, E ela provavelmente teria essa sensação se colocasse algo pegajoso na boca. Então eu uhum. explico isso, eu mostro a gravura, né? E aí, agora entendi qual que é a relação. E por que que eu falo isso? Porque a criança, para ela experimentar algo novo, e essas crianças com dificuldades alimentares, elas não colocam nada novo na boca, elas têm medo de experimentar o novo. Então elas ficam seletivas só naquele mundo de alimentos que ela já tem confiança. Se eu preciso que ela experimente algo novo, eu preciso que ela coloque a mão. Se quando ela coloca a mão, ela tem nojo, ela não vai levar na boca, que é a conexão mão-boca. Então, é Sim, o meio do caminho. Se isso eu não consigo mexer, a gente não vai fazer essa criança vai, evoluir. Então, não assim, vai. é o início de tudo. Ela precisa ter a conexão mão-boca. Às vezes ela não tem conexão mão-boca. Eu tenho vários casos. A criança não explorou essa Ah, boca por algum motivo. Não necessariamente precisa da integração sensorial. O uhum. caminho é levar tudo na boca. E você falou no início, agora tá levando tudo na boca, a família tá falando que tá colocando sujeira do chão na boca. É ótimo. Sinal que o acesso está Começou, né? sendo possível. Eu adoro ouvir isso. Então, passa às vezes 3 sessões depois. Agora, nossa, tô tão preocupada. Ótimo. Isso é o normal. E com crianças maiores também tem essa queixa. Também É isso mesmo, acontece, porque né? não fez e agora tá explorando a boca. Tá, tá. É, porque o bebezinho faz isso, né? Que a gente. Acho que os pais dessas crianças, né? Talvez não. E principalmente quando eles não têm um filho mais velho, né? De referência, isso passa batido, né? E se não ter colocado as coisas na boca, passa batido, né? Que é importante para o bebezinho, né? E se isso não acontecer, já é um sinal de alerta, né? A gente está falando de sinal de alerta. O bebezinho menor de 6 meses, né? Que não leva nada na boca, eu falo que já é um sinal de alerta para o desenvolvimento, para a introdução alimentar, né? A gente já pode ficar de olho nesse bebê, né? Não é que ele precisa de intervenção, mas você já pode ficar de olho, né, Carla? Porque antes dos 6 meses o bebê já vai ter levado muita coisa na boca, né? Ele já vai Exato. ter levado objeto em mão. O bebê precisa levar a mão o tempo todo na boca, os mordedores. Eu pergunto isso também. Quando era menorzinho, você comprou os mordedores? Todo mundo comprou os mordedores. Usava. E aí a criança que não explorou essa boca fala assim: ai, eu comprei, mas você sabe que não usou muito? Por que que não usou Uhum, muito? Porque não tinha esse acesso. E outra sim. coisa que eu falo, né? Então, às vezes tem avós que não deixam a criança pôr na boca. Então, a criança Ah, vai lá sim. bonitinho. Não põe a mãozinha na boca. Deixa pôr a mão na boca. Estimula isso, é muito importante. Sim. Justamente porque é onde tudo vai começar. Sim. Ô, Carla, e uma outra coisa que também chega muito pra gente, até a gente também teve pergunta, você teve pergunta nesse sentido, eu também, alguém respondeu a mim, usou e ainda assim não foi suficiente. É, sim, isso também Isso é pode acontecer, comum, né? o que estão falando. É bem comum, usou pouco, mas precisa trabalhar mais essa boca. E mesmo, e a criança pode ter usado e ainda assim ter uma dificuldade, né? Porque o que a gente está falando não é que é a única causa
da dificuldade alimentar é não ter colocado as coisas na boca, né? Então, assim, Sim. não ter colocado as coisas na boca é um sinal, mas a criança pode ter tido essa fase e ainda assim ter dificuldade porque a gente falou lá no começo, a gente tem vários fatores, né, que são responsáveis pela dificuldade alimentar, e não uma única coisa, né? O Carla, a gente também recebe muito no consultório, você, eu, né? Enfim, na verdade, todo mundo que trabalha com essa área. E a gente teve até perguntas nesse sentido, que é em relação à questão do TEA, do autismo, né? Se o tratamento que a gente faz na seletividade do alimentar no autismo, se ela é semelhante às outras crianças. Né? O que a gente vê nessas crianças é que a maioria dessas crianças com TEA, com autismo, né, que estão dentro do espectro, elas têm uma questão de integração sensorial muito importante. Então, a gente tem números que variam, mas chegam até 90% dessas crianças com uma dificuldade de integração sensorial. E muitos casos, eu não vou saber falar a porcentagem, mas muitos casos com seletividade alimentar importante, que né, muito, até às vezes mais rigoroso em relação à escolha do que vai comer, com uma alimentação muito, muito restrita mesmo. E como é que é o tratamento? Acho que a gente pode até, você começa, acho que até posso falar depois também um pouquinho. Ele é semelhante ao tratamento de uma criança com dificuldade alimentar, que não tem Sim, alteia? sim, ele é semelhante, ele é mais desafiador. É, e o tempo, muitas vezes, é maior comparado com uma criança que não tem esse diagnóstico. Mas é muito Tá. semelhante, sim. Eu utilizo muito o food chaining, que é o quê? É uma análise da textura, do sabor, da temperatura, uma análise do alimento que a criança come, e eu observo que a preferência do que a criança está aceitando Tá. e tento modificar e ampliar conforme a necessidade daquela criança. E isso é com qualquer criança. E não é porque ela tem um diagnóstico tal que isso não vai ser considerado. Muito pelo contrário, isso vai me ajudar a ampliar. A Tá. questão do tempo mesmo é que realmente é diferente. Às vezes o Tá. tempo, claro que varia, né? Nem toda criança com TEA também tem questão alimentar. Muitas Uhum. têm, mas nem todas têm. Então isso Sim. varia também. A questão Tá. do tempo de tratamento. Tá. E na verdade, quando você fala, né, do food chain, você sempre parte de um alimento, até explicando de uma forma mais simples para os pais. Vocês partem de um alimento que a criança goste, que ela aceite, e a partir daí vocês vão variando a alimentação. É mais ou menos É, isso, né? Para os pais que não estão habituados. assim, vou dar um exemplo bem geral. A criança Tá, gosta de batata frita. tá. Mas o que eu vou fazer que não batata frita? A gente muda. A textura é fininha, crocante e frita, né? Dá para fazer até na fritadeira elétrica. Então a gente pode pôr um outro tubérculo. Não é a batata comum, pode pôr a mandioquinha e a gente já ampliou para mais um alimento. Estou assim Tá. explicando em linhas gerais, né? Sim, Tem sim. todo um critério para falar, vamos trabalhar tal alimento. Tá, Mas é o quê? Para a criança ter a confiança e conforto sensorial de que aquilo não é algo do além. Não sou eu que vou determinar. Eu quero que coma peixe porque a gente vai para a praia viajar. De tá, acordo com aquilo que a criança tem apresentado de interesse, tem aceitado de fato, a gente propõe algo discretamente modificado. Não é enganando, a criança é consciente, ela participa do processo, ela sabe o nome daquele alimento, porque ela está em processo de aprendizado. E dá super certo, tem ótimos resultados. Isso é bem importante falar, né, Carla? Que a gente não engana a criança, né? Nem na terapia da fono, que trabalha especificamente a alimentação, nem na integração sensorial, né? Quando a gente trabalha com essas questões juntos, a criança ela não é distraída necessariamente para ela, né, durante o processo de alimentação, é um pouco o contrário, né? Por outro lado, eu estava até também pensando nisso agora, a gente não determina o que a criança vai comer, né, assim, baseado no nada. Vocês não fazem isso, né? Parte de uma coisa que é confortável. E uma coisa que eu sempre falo para os pais, até quando vem, né, vem sem ter começado a fono, principalmente,
é que a gente não vai tirar, e aí eu lembrei agora do TEA, porque é muito parecido com o que a gente faz relacionado a outras habilidades. Que assim, a gente nunca tira o que a criança tem se a gente não der alguma coisa em troca no sentido de ganho, né? Então também é comum, às vezes a família vem, a criança só come danoninho. E aí o pediatra ou alguém, o avó, né, quer que tire o danoninho, mas é a única coisa que a criança aceita. E aí, não, espera, né? A gente primeiro precisa Exato. ampliar esse repertório alimentar, não é isso? Para depois a gente conseguir ir fazendo as trocas. Mesmo sabendo que o Exato. danoninho não é a coisa mais saudável do mundo, né? Porque Exatamente. eu acho A que a gente criança se oferecer. pode começar transformando o próprio danoninho, né? Vamos fazer um Uhum, danoninho mais saudável, um danoninho caseiro. E também com muita calma. Tem casos, né? Aqui não existe uma regra, mas tem sim, casos que modificar o danoninho, a marca do danoninho, não comprar a marca danoninho e comprar a concorrente, a criança não sim. aceita. Então a gente tem que ir com muita calma. E para chegar num danoninho saudável é um longo percurso, dependendo. Às vezes é mais fácil. Porque a Sim. gente não quer que a criança pare justamente de comer aquele mínimo de alimento diferente que ela está aceitando. A gente quer ampliar e não tirar. Isso é o mais Sim. importante. Porque a gente ainda escuta muito isso, né? Assim, ah, se você é porque você só dá porcaria. As mães eu acho que escutam muito, né? As mães que estão aqui vão saber. Ah, porque você só dá porcaria, é porque se você deixar a criança com fome, ela vai comer, é uma coisa que a gente escuta muito também, né? As mães contando pra gente, né? E na verdade é o contrário disso, né? Se essa criança tiver mais com mais fome, mais irritadiça, é, sendo não tendo mais confiança no cuidador, né, que está ali enganando ele, a chance dela aceitar a comida é menor e não maior, não é o que a gente vê. Exatamente. Para a gente comer algo diferente, a gente tem que estar motivado a fazer isso. A gente é assim e a gente já tem uma boa relação com a comida. Às vezes você não quer comer um negócio super diferente porque você não está num bom dia. Então, para a gente lidar com crianças com dificuldades alimentares, a gente tem que, de certa forma, cativar esse interesse. Eu explico os passos para comer. Então, para a gente levar um alimento até a boca, não é do nada que sai levando. A gente vai por uma hierarquia, então a gente tem que olhar aquilo e falar: é bonito, parece gostoso, eu quero. Olha, você se aproxima pelo tato, aproxima do olfato, e aí você decide pôr na boca. Você não põe um negócio diferente na boca. Você passa a língua, você põe no lábio, aí você fala, vou pôr na boca e come um pedacinho. Então, se a gente pula essa etapa inicial, né? A gente fala desrespeitar a criança, é algo diferente, você fica insistindo, não, vai comer, porque isso é saudável, porque precisa, porque é para crescer. A criança, ela não vai comer. Ela tem que ter o tempo dela de interesse e de aproximar. Então, às vezes, eu fico com um determinado alimento trabalhando a interação. Então, eu sei que é uma textura que a criança vai comer, porque é a preferência dela, mas ela é um pouco diferente. Às vezes ela percebe pelo cheiro, ou a cor fica diferente, e ela Uhum. não quer interagir. Adianta eu falar, mas é a mesma coisa que o outro, só tá um pouquinho diferente. Não adianta. Ela tem que se convencer a partir do quê? Da exploração sensorial dela. Então, o que eu tenho que Uhum. fazer? Eu tenho que brincar. Eu pego, eu manipulo aquele alimento. Ah, agora tá colocando a mão, então tem chance dela levar na boca. Cada Sim. alimento é de um jeito. E não dá para enganar. Ela tem que aprender. E quando a relação, né, é super positiva, então a criança comeu o espinafre lá no consultório, no omeletinho, sai falando que ficou amigo do espinafre. Às vezes a mãe fala assim: não, não fala essa palavra. O que é espinafre? Ah, Espinafre. E aí entendi. eu faço várias brincadeiras com o nome do espinafre e tal. E a criança sai falando de espinafre. Aí você ficou amigo do espinafre? E fala, sim, que até então era um bicho de 7 cabeças. A relação sempre tem que ser positiva. E não dá para prever como que vai ser. Às vezes a gente acha que vai ser maravilhoso, não é? Às vezes não espera Hum, muito e o negócio se surpreende. vai. Mas Exatamente. é essa coisa da sinceridade e de dar nome às coisas, né, Carla? Você falou uma coisa bem importante.
porque a gente vê mesmo isso, né? De não dar um nome, na tentativa de tapear a criança, né? Ou de chamar as coisas de porcaria, eu estava falando isso outro dia, né? Ou de recompensa, então se você comer isso, você vai ter uma recompensa. Eu estava com um pequenininho que o chocolate era a recompensa. Então, assim, é muito ruim essa relação, né? Que a criança vai estabelecendo com o alimento. Então, ele tem que comer uma coisa que é ruim, né? E aí eu até brinquei, que eu falei, gente, se alguém me falar que eu vou comer isso para ganhar depois a recompensa, já tá claro que isso aqui é ruim, né? Porque se eu Sim, preciso até de recompensa para poder comer isso aqui, isso não pode ser bom, né? Assim, então, exatamente. ou tudo é recompensa, né? No sentido, ou tudo é visto como recompensa, no sentido de bom, né? Ou simplesmente deem o chocolate, se é uma questão, né? Assim, que ainda não dá para modificar, mas sem nomear como recompensa ou como o contrário também que eu vejo muito no consultório o negativo, né? Porcaria, né? Os alimentos têm nome, né? Pastel, pizza, a gente pode falar de alguma coisa que é mais saudável ou menos saudável, tem mais nutrientes ou menos nutrientes, mas é comida, né? E tem nome. E a criança É, precisa lidar com isso. isso que as famílias às vezes chegam e falam, olha, ele não come. Só come porcaria. Aí você começa a ver as porcarias que comem, até que come uma relação que não é tão pequena de alimentos. Mas Tá. realmente não está adequado para o que a criança precisa. Né? A criança precisa Uhum. de vários alimentos de uma forma organizada e balanceada nos grupos alimentares. Então, isso tem que ser ajustado. Mas é positivo Sim. ela ter interesse por outras coisas. O que é o problema é ela só querer determinados alimentos, só querer o chocolate, só querer pastel. A gente tem que adequar isso. Ampliar isso, né? É. Sim. Aqui tem Teve uma uma. pessoa que perguntou quando a criança da carne, ela mastiga a carne e cospe. Isso é comum acontecer. Pode ser Uhum. duas coisas. A criança não está conseguindo mastigar de fato com efetividade, por isso que ela está cuspindo. Tá. Pode ser a questão da textura da carne, então é muito fibroso e talvez ela tenha alguma questão de sensibilidade oral e ela não dá conta de engolir, ou pode ser nada disso. Pode ser simplesmente que ela tá com um tamanho muito grande da carne na boca e ela mastiga e não dá conta de engolir. Às vezes é só o tamanho. Só diminuir pode, em alguns Só, casos. aí tem que precisa avaliar, né? Mas aí tem que cortar menorzinho e ver se ela dá conta de mastigar e engolir. E é muito comum, né, Carla? Assim, relativamente comum, né? Em algumas fases as crianças se recusam a comer carne ou cospem, né? Uma coisa que a gente também vê muito relato mesmo, né? No consultório e até, na verdade, já conversando com amigos, né? Uma coisa que os meus dois tiveram uma fase, assim, eu lembro, de ficarem não querendo comer carne, depois, eu acho que tinha muito a ver com isso que você falou, com o tamanho, assim. Então, mastigavam e cuspiam e depois, né, isso foi passando, assim. No caso da carne, carne é bem difícil de comer, porque ela é Tá, fibrosa. Mas também a gente tem tá. que ver, é uma carne que está super seca, é uma carne mais úmida. Isso acontece com frango também, só com a carne. E tem que Tá. avaliar com frango também, mas o outro frango come, por exemplo, quando é sobrecoxa come, não come o peito. Às vezes é porque está mais Tá, seco. Então tem que investigar, avaliar para definir o que pode estar sendo. tá. Teve uma mãe que perguntou em relação à questão dos pedaços, que o filho não aceita nada com pedaços. Então, come super bem o pastoso, mas ela não consegue evoluir, digamos assim, né, para a textura da comida mesmo, do dia a dia. Isso também é uma coisa que a gente vê, né, Carla, na criança, às vezes vai bem até uma fase, né, da introdução alimentar, quando faz o método tradicional, então começa com as papinhas, a fruta vai bem, aí quando muda para o alimento sólido, como a gente come, para a comida normal, né, da família, a criança trava, digamos assim. Por que que isso acontece, Carla, em algumas crianças? Isso da transição da textura, às vezes é a questão de sensibilidade oral, né? Então vai bem Tá, no pastoso homogêneo, mas começa a colocar grumos, não precisa nem ser pedaço, a criança começa a ter um padrão de náusea ou começa a recusar e vai parando de comer.
E aí tem que ser Tá, avaliado, porque aí tem que fazer um tá, plano de intervenção oral para ela conseguir superar essa dificuldade. Não é simplesmente uma fase que vai passar. tá. E não é necessariamente uma dificuldade de mastigação, né? Que é isso que você está falando, que às vezes as mães associam muito com isso. Ah, ele não consegue mastigar. É porque outro dia, no consultório também, porque ele ainda não tem dente. Ele tem pouco dente, né? Que é uma coisa que a gente também escuta no consultório. Eu falo, olha, tem criança que começa a introdução alimentar já se alimentando com pedaço, né? Então não é por aí, né? Não é, na verdade, essa causa, né, da criança não aceitar. Acho que é isso que você está falando também, né? Tem Algumas uma questão. crianças mastigam, algumas Tá, crianças maiores, não estou falando dos bebezinhos de 6 meses, mas a tá, criança às vezes sim, maior sim. de 1 ano e meio, ela mastiga bem, mas ela Ah, tem uma questão de sensibilidade oral, por isso que ela não tá, come. Tem as tá, duas coisas também, a criança com a sensibilidade e que também não mastiga. São duas coisas que a gente tem tá, que trabalhar. Existem os dois casos. Isso tem que ser avaliado com muito critério e detalhe. tá. E a dificuldade de mastigação nesses casos, ela pode ser consequência, Carla, dessa não experiência ou não? Ela pode ser, tipo, Pode. não. A criança que só ficou no pastoso, ela não conseguiu evoluir para as texturas, não conseguiu chegar no sólido. Tá, Manteve o pastoso. O pastoso, ela acaba não exercitando o que? A musculatura da mastigação. Que a gente tá, começa a exercitar como? Com os próprios alimentos em pedacinhos, que a gente uhum, começa num outro padrão. Sai do padrão de leite, que é um padrão anteroposteriorizado, que é da língua tá, para frente, para pra, trás, pra, e ela tem que o quê? Lateralizar. A criança que só ficou na papinha, no pastoso, ela não desenvolveu isso, porque ela põe a colher, né, aceita o alimento na boca e engole, não tem esforço uhum, mastigatório. Então, algumas crianças, elas têm dificuldade de mastigação porque elas tiveram dificuldade de fazer a transição para outra textura e não uhum, evoluiu. Ah, por sim. que não conseguiu a outra textura? Porque tinha sensibilidade. Quando chegava o pedacinho, nauseava. Então tem que Tá. trabalhar, tem que realmente aí precisa de um fonoaudiólogo no caso. Sim. E uma coisa também que eu percebo que às vezes acontece com essas crianças quando nessa dificuldade do pedaço, que é assim, algumas crianças, a gente está falando muito da criança com defensividade tátil, que é o mais comum da gente ver na seletividade, né, Carla? Assim, quando tem uma questão sensorial. Como a gente já falou, nem toda criança tem uma questão sensorial envolvida. Quando tem uma questão sensorial, é comum a gente ver muita defensividade tática. Esses muitos exemplos que a gente deu, né? A criança que não gosta de cortar unha, cortar cabelo, de se sujar, de pisar na grama, enfim, né? Essas várias características dessa criança. Mas o que a gente também vê, né, nessas crianças que têm, às vezes, dificuldade de evoluir textura é que às vezes essas crianças têm uma dificuldade de discriminação tátil também, né? Então, assim, o que eu percebo é que às vezes a criança tem uma defensividade tátil, mas ela também tem uma dificuldade de perceber, por exemplo, o que tá. Eu vou dar o exemplo da mão, né? Mas que vai caber para a boca. Então, ela não consegue diferenciar o que está na mãozinha. Então, se é redondo, se é quadrado. E eu sempre falo que a boca, como a Carla já falou aqui muito bem, ela é essa conexão, né? Então a gente tem um sistema tátil lá no sistema nervoso central e tá tudo muito perto. Mão, boca, pé, né? Então a gente vai olhar lá aquela figura, tudo muito perto. E aí a criança também pode ter uma dificuldade de discriminação tátil na boca, como eu falo. Então, eu sempre dou o exemplo, por exemplo, eu sempre dou exemplo, o exemplo é ótimo. Eu sempre dou o exemplo da criança que está comendo peixe, né? O adulto que está comendo peixe, se você acha um espinho de peixe, né? Como é que você sabe que é um espinho de peixe e consegue tirar, cuspir e pôr no prato, né? Porque você está discriminando que aquilo é um pedaço inteiro, que aquele outro é um espinho, né? Essa é uma habilidade super refinada. Como é que a gente está comendo uma azeitona e sabe que tem um caroço e consegue ter a habilidade tamanha, né, de comer a azeitona e cuspir o caroço, que a criança pequenininha ainda não sabe. Porque a gente consegue discriminar, né, o tato né, de dentro da boca, intraoral. Então, essa criança também, se ela tiver uma dificuldade de discriminação tátil, ela também pode ter uma dificuldade de evoluir textura, porque eu falo que ela não sabe o que está na boca, né? Como se fosse tudo igual. Né? Sim. Então é muito ruim você estar comendo alguma coisa que é sempre a mesma sensação.
como se fosse sempre um pastoso, né? Então entra um pedaço ali, eu não sei o que fazer com aquele pedaço, né? Eu não sei como Uhum. lidar com aquilo. Então é por isso Uhum. que, como a gente já falou, não tem uma resposta única, né? Essa criança precisa ser avaliada, né? Mesmo se ela está com essa dificuldade, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com essa boquinha, com esse corpo, né? Para poder acompanhar. Não é tão comum quanto a Sim, defensividade, mas também não é tão raro a gente ver. Acho que a sim. gente não tem, né? A gente não tem tanto tempo, mas tem uma aqui que está falando. Meu filho tem 1 e 2 e coloca tudo na boca, mas a comida sempre comeu muito pouco. No máximo, ele come 2 colheradas. Por isso, optei pelo método BLW. Mas mesmo assim, ele mais bagunça do que come. Com 1 ano e 2, né, Carla? Eu acho que já, aquilo que a gente já falou, já tem indicação de procurar algum tipo de orientação, pelo menos, né? Uma avaliação. Com 1 ano, a criança já tem que estar comendo a comidinha da família, teoricamente. Tá, Então, se está tá. com uma aceitação muito restrita, um volume muito pequeno até, é interessante fazer uma avaliação. Não precisa ser com fono, pode ser até com um nutricionista. E se o Uhum. nutricionista perceber, não, tem algo além aí ele vai até encaminhar. Mas é interessante fazer uma avaliação, porque nessa idade já deveria estar comendo um pouquinho mais. Tinha que estar um pouco mais organizado. E é importante a gente falar isso, né? Assim, essas crianças, eu ia falar, essas crianças precisam de um nutricionista, mas na verdade toda criança em introdução alimentar deveria, né? Os pediatras deveriam encaminhar para nutricionista, né? Assim, gente, como faz diferença? Aqui em casa Sim. fez a diferença nas nossas vidas, assim, começar a introdução com uma. Ah, tem uma aqui que eu tô tentando achar, peraí, só um pouquinho. 1 ano e 9 meses e não come comida. Acho que é um pouco disso que a Carla já falou, né? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses só come comida batida. Acho que a gente acabou de falar disso, né? Esse caso Dessa precisa de questão. intervenção também. É... Uhum. Por que não conseguiu evoluir essa comida? Às vezes a família não percebe na correria, porque é mais prático e vai dando a sopinha e vai batendo. Às vezes é porque não Tá. conseguiu realmente evoluir, então precisa de uma intervenção. A criança provavelmente também não desenvolveu o paladar. Como está tudo unificado, a gente, para evoluir esses casos de só come sopinha, a gente tem que começar a trabalhar primeiro o sabor, começa a discriminar o sabor dos alimentos para depois colocar a textura também. Tem que ir com calma. Mas Porque neste a gente caso, falou, né, 1 ano e 9 meses, faz precisa tudo fazer uma junto, né, avaliação cara? detalhada. Oi? Geralmente essas papinhas são tudo junto, né? Isso que você tá falando. O sabor é todo. A criança não Muito sabe que parecido. batata tem gosto de batata, porque tem batata, tem Tá. feijão, tem carne, tem abóbora, tem tudo. É um gosto Sei. de sopa. Uhum. Tá. A Aqui. Sinara, também tô ansiosa para conhecer o seu caso e te ajudar. Ela tá esperando para fazer uma avaliação comigo faz tempo. Que Ah, bom que deu certo. Eu tô feliz também. Segunda-feira a gente vai conversar. ai, que legal. Aqui, a mãe de Miqueias sempre comeu sentada no cadeirão, mas agora começou a andar e só quer comer andando. O que fazer? Isso é bem comum. Eu falo que são os andarilhos. Muito comum. Eu tenho tantos andarilhos lá no consultório. Nessa idade, eles descobrem que eles têm o quê? Autonomia de sair por aí, Ah, desbravando o mundo. Então, não quer ficar sentado para comer. É... O importante é a criança perceber que ela precisa se alimentar sentada. Claro que ela não vai ficar 1 hora sentada, não vai ficar. Ela tem que se alimentar o quê? Uns 25 minutos, no máximo, sentada. Então, às vezes é interessante tirar ela do cadeirão e colocar naquelas cadeiras que adaptam. Tem cadeira mesmo? Aquelas sei, cadeirinhas. sei. Como é que chama aquela cadeira? Agora eu não lembro o É, nome. é cadeira que você prende direto na cadeira, né? Assim, é A tipo um criança. elevador de assento, na verdade. Como se ele Isso! fosse um Porque ela elevador de fica na assento. altura da mesa, né? Então ela participa Sim, com todo mundo, ela não se sente, o bebê, estou numa cadeira diferente, ela tá junto. E ela também não fica saindo toda hora. Isso é muito importante. Então, assim, quando colocar a criança sentada para comer, não fica demorando para oferecer a comida. Então, tudo já tem que estar.
próximo, ela já tem que ver que tem a comida, já coloca no pratinho dela para ela iniciar essa alimentação. Porque se ela começa a comer andando, ela vai entender, porque comer é um ato aprendido, que se come andando, igual a criança que só comia embaixo da mesa, que só comia vendo os carros passando, e aí vai Sim. virando um problema maior, comportamental. E é muito comum, é como a gente falou, né? Muitas mães, eu tô falando, eu vou dar um exemplo, aqui em casa isso já aconteceu com a gente, com o meu mais velho que é super agitado, e é um pouco a Carla falou, chegou um momento em que a gente precisou, não, isso não vai mais acontecer, porque na verdade você fica, né, você fica atrás da criança, ou a criança até eu não ficava atrás, mas ele ia, andava e voltava e comia, andava, é muito estressante para todo mundo, né? Então, Sim. é uma coisa mesmo que é melhor que não comece, né? Mas a outra coisa também que você falou é muito, muito real. Tem uma expectativa também de que a criança vai ficar uma hora na mesa, né, Não Carla? Isso fica, não não, vai não acontecer, fica. gente. A criança Tem pequena come crianças que em pouco ficam. tempo. A gente Sim. escuta, eu vou no restaurante, ele fica lá uma hora, eu Ah, fico o meu assustada. Porque não é para ficar nessa idade. Não é o não é esperado. natural, né? É menos comum. É. A Pituca Pipoca que está falando que leva no mercado junto para nomear as frutas, isso é muito legal, né? Levar para fazer compra para feira, preparar alimento, né? Uma coisa que a Carla faz muito no consultório, às vezes ela posta as pequenas dela cozinhando, mas é muito legal mesmo, né? Quem consegue. Eu sei que na rotina de todo mundo não é fácil, mas quem consegue. Quando as crianças estão em tratamento, faz parte do tratamento envolver a criança no preparo de algum Ah, que legal. alimento. E todo mundo Tá. fala, ai, tem que fazer bolo, fazer torta. Não, é descascar uma Sim, não fruta, é precisa. coisa simples. Então a gente traça o que, que a gente vai fazer para envolver aquela criança. Porque ela precisa se envolver. Quando ela se envolve, ela se sente o quê? Mais encorajada a levar na boca. É muito comum Sim, lá, eu faço com eles as coisas de desafio, os alimentos de desafio que eles não estão aceitando lá no consultório. E às vezes eles saem tá, comendo, o negócio tá quente, você vê a fuga e fala, meu Deus, vai queimar a boca. Não, tá. porque quer muito comer aquilo que preparou. Então, isso é muito importante. Faz parte do plano terapêutico, pelo menos comigo, quem faz tratamento comigo, envolver as crianças em No preparos, preparo. em contato com o alimento, sair para comprar também, que agora não está podendo sair tanto, né? Mas vai com a criança na feira, vai no hortifruti. Criança, às vezes, de 2 anos, olha, escolhe a maçã que o papai vai comer, não precisa pôr que o foco é para Sim, ela. Ah, é para o papai, é sim. para a vovó, é para o irmão, pega as mais bonitas, porque a criança vai tendo esse contato e vai se interessando. Isso é muito importante. A gente não tem que olhar só a boca e o que está comendo, a gente tem que olhar tudo isso. E nisso dele ir no mercado fala, puxa, que fruta é essa? Ah, eu queria. As crianças fazem isso. E você fala, nunca Sim, imaginei que ele iria querer comer isso. Mas sim. é legal de ver, acontece. E às vezes é uma fruta que a família nem compraria, né? Porque não Exato. faz parte. É, gente, tem várias perguntas aqui. A Karine, a Sinara, você já até respondeu, a Thaís. A gente está encerrando, a gente está em 59 minutos, então eu vou ter que encerrar. O que eu ia falar que se vocês quiserem, né, eu vou abrir uma caixinha de dúvidas e aí vocês quiserem mandar, a gente vai tentando responder, né? Tem bastante dúvida, eu tô vendo. Não deu, a gente respondeu bastante até, mas ficaram aqui ainda algumas dúvidas. E essa live vai ficar salva. Então, também para quem quiser assistir, né? Quem perdeu, quem chegou no final assim e quiser assistir, quiser compartilhar também com quem não viu. E queria agradecer muito, muito, Carla, você ter aceitado o convite. Acho que é um assunto que sempre rende muito, né? E Ah, é é um prazer uma falar disso, adoro, ainda mais com você, que é minha parceira. dos É casos excelente. gostosos. Muito, muito obrigada. E obrigada por quem estava aqui acompanhando, viu, gente? Boa noite, bom final de semana para todo mundo. A Rê estava aqui, que eu vi ela, A falando em Rê eu Nutri. também vi que A entrou. Rê querida. Tem vários Beijo, pacientes meus Rê. que estão aqui. Ela Beijo é. para todos Ai, que vocês, delícia. ex-pacientes, fico muito feliz. Pacientes que vão começar, fico muito feliz mesmo. Obrigada, viu, Carla? Bom final de semana. Um beijo, Obrigada, gente. um beijo, boa noite. Boa noite.